Doutor Teco Medina, qual é o remédio? Quem é que tem que tomar esse remédio? Qual é o tempo de tratamento para isso? Seja muito bem-vindo, pegando aí a reta final da entrevista coletiva do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. E ele diz aí, ó, não querem aumento do IOF, isso não aguentam mais aumento de impostos, é preciso encontrar outro caminho. Existe outro caminho, Teco? Oi, Fabiola, boa tarde, Josias, Sakamoto, boa tarde a todos. Olha, ouvindo aqui, se eu não tivesse com a imagem, sairia quase lágrima dos meus olhos. Fiquei emocionadíssimo com a qualidade do discurso, mas aí quando a gente vê quem está falando, a gente lembra que tem as digitais aí da Câmara e do Senado nesse problema todo, né? Esse problema não é de hoje, surgiu há muito tempo, ele vem crescendo, mas tem a digital de muita gente aí, né? Então, enfim, alguma coisa precisa ser feita, não é tão difícil no orçamento de 2,8 trilhões você fazer uma economia aí de 100, 200 bilhões, você deveria conseguir fazer isso, né? Mas falta vontade a todo mundo, né? Falta vontade ao Congresso na hora que tenta se revogar alguns incentivos, algumas isenções, o PERSE, as emendas, o orçamento secreto, essas coisas todas. E falta muita vontade ao governo enfim, que só quer gastar, que só consegue fazer esse movimento de primeiro arruma uma despesa e depois corre atrás de uma receita. E é um governo que tem também as digitais deles muito forte em muitos desses incentivos, né? Esses incentivos, muitos deles foram dados pelo governo Lula, pelo governo Dilma, mantido por todos os governos que tiveram a chance de revisar isso, mas na hora H também não querem fazer. E a gente caminha para essa direção sempre, né? Que é uma direção que, evidentemente, não vai levar a um lugar muito longo, muito longe e que gera muitos problemas, como a gente está vendo nesse momento: juro alto, inflação, governo desesperado por criar um imposto novo para ver se consegue não fechar as contas, né? Fechar as contas do jeito que ele prometeu que vai fechar as contas, né? Ô, Teco, até essa declaração do Haddad, que chamou muita atenção quando ele saiu da reunião ontem com os líderes, e por isso essa reação hoje também do Hugo Motta, e ele disse, né, não há alternativa para o aumento da alíquota do imposto. Isso vai causar um problema grave, e ele usou até um termo, um apagão da máquina pública. É desse tamanho mesmo? Quer dizer, se não tiver esse aumento do IOF, estamos todos lascados, vai ter um apagão da máquina pública. Não há outra alternativa? Não, Fabiola, isso é um grande exagero e não haverá apagão de nada e, evidentemente, há milhões de outras alternativas, né? A conta, só para todo mundo ter uma ideia, né? Imagina um país que vai arrecadar 2,8 trilhões no ano e vai gastar 2,9 trilhões no ano. E aí você tem um problema de 30 bi para resolver. Essa é uma magnitude dessa, assim, é no orçamento de uma pessoa normal se faltar R$ 5 no final do mês. É claro que você consegue arrumar, é claro que não é um problema, né? O problema é que você tem uma amarração que é frágil, né? Que é o arcabouço, de um governo que também não quer fazer muito esforço para cumprir, que é este governo. E é um governo que tem todas as ideias sempre na mesma direção, de gastar um pouco mais, de criar um benefício, de criar uma isenção, de criar alguma coisa, e falta dinheiro para tudo isso. Então, a ordem está errada, o princípio já está todo errado, mas assim, estamos falando de nada, né? Estamos falando de 30 bilhões num orçamento desse tamanho, né? No limite, se ninguém quiser fazer absolutamente nada, a dívida vai crescer 30 bilhões esse ano, o orçamento não será cumprido de novo, o arcabouço não será cumprido de novo, e a dívida que é de 7,6 trilhões será de 7,630 trilhões. Não é esse o problema, evidentemente não é esse o problema. Ô, Josias, quando a gente chamou aqui o Teco, a gente estava ouvindo o presidente da Câmara, Hugo Motta, que convocou essa reunião de líderes após essa reunião com a Haddad. Ele sai dessa reunião de líderes mostrando que todos ali estão no mesmo entendimento de que o caminho é realmente derrubar essa alta do IOF, e aí ele faz ali esse apelo ao governo para buscar outras soluções e diz, inclusive, que o governo, o Brasil, o governo não, o Brasil, o legislativo está cansado de aumento de impostos, né? E que esse não é um problema desse governo, mas que a gente segue enfrentando isso. Como é que você analisa essa fala de Hugo Motta, mais essa cartada, e nessa relação, inclusive, com o governo federal?
Bom, em primeiro lugar, o que ele disse, com outras palavras, mais ou menos o seguinte, ele está se dirigindo ao Haddad, né? O gato subiu no telhado e nós vamos matar aqui esse aumento do imposto sobre operações financeiras que você decidiu aí por decreto, nós vamos matar aqui. E aí ele é médico, né? Fábio Hugo Mota é médico de formação, então ele entende de diagnósticos. Ele, ao expor o problema fiscal do Brasil, ele fez um diagnóstico que no geral, correto, mas ele fala como quem receita, depois de fazer o diagnóstico correto, ele receita um purgante, como se o purgante fosse resolver todos os problemas. Então, ele menciona que está chegando a uma situação limite, que há um engessamento do orçamento, que o país não suporta mais aumento de impostos e que chegou a hora de enfrentar o problema de frente, falando sério. Diz, inclusive, que o Congresso está disposto a discutir, a incluir nesse balaio a revisão dos incentivos fiscais. Só que, nesse contexto todo, o Congresso é parte do problema e não da solução. E tem sido assim ao longo dos anos. Não é de agora. Ele fala de engessamento do orçamento e o orçamento está engessado porque o Congresso hoje está controlando mais de 20% do orçamento, da parte que está liberada, do que não foi já engessado constitucionalmente. Então está lá. Hoje nós estamos falando de mais de 60 bilhões de emenda, se você junta a parte do Congresso e aquilo que eles fingiram devolver para os ministérios, mas que eles é que decidem onde vai aplicar. Estamos falando de 60 bilhões de reais, está na mão dos congressistas. E há hoje uma constatação do Ministério da Fazenda de que está subestimado o gasto tributário. Os mimos que o Estado fornece a empresários, à plutocracia nacional, ele está subestimado, está lá em 540 bilhões de reais no orçamento, mas, na verdade, descobriram que está chegando aos 800 bilhões de reais, que o governo obrigou as empresas a informarem ao fisco quanto cada um está se beneficiando em termos de isenção tributária, benefício fiscal. E aí o governo está descobrindo que nem ele conhece o tamanho da caixa preta, está chegando em 800 bilhões. Então é preciso mexer nesse vespeiro. Agora, o Congresso não mexe, porque o dono do benefício tem uma influência extraordinária no legislativo brasileiro e nunca se mexeu nesse vespeiro. E aí o Hugo Mota fala de um problema que é emergencial, como diz o Teco ali, o governo cortou 31, congelou 31 bilhões em despesas, aí foi buscar mais 20 bilhões no IOF. Então, estamos falando aí de 50 bilhões, o IOF no ano que vem seria de 40 bilhões. Então, é algo que você pode resolver emergencialmente. Aí você fala em jogar, discutir médio, longo prazo, quando o Ministério está falando em fechar a conta desse ano. Zerar, não vai nem zerar o déficit, né? Já estão considerando lá que há uma margem para produzir lá, entregar um buraco de 30 bilhões. Então, eles vão pegar ali a margem que existe nas regras fiscais que o próprio governo criou e vão entregar um buraco de 30 bilhões como se fosse déficit zero, né? Então, é um fingimento generalizado, Fabiola, um cinismo generalizado. Não há... se era para falar sério, deviam estar falando em cortar benefícios tributários desde o início do ano. Uhum. E é como falamos mais cedo, o Haddad começou o mandato do Lula dizendo que ia caçar jabutis e agora ele está sendo caçado pelos donos dos jabutis. E é evidente que eles não vão fazer isso, é evidente que não vão discutir a sério o que precisaria ser feito em termos fiscais, em termos de eliminação de benefícios, de isenções. Então, é como disse Fabiola, é um médico dando o diagnóstico até bonitinho, com a aparência de um diagnóstico correto, mas aí acha que receitando um purgante vai resolver o problema. É tudo muito... Ô Josias, só rapidamente, o Mota, o presidente Hugo Mota agora, disse que o Lula precisava entrar nessa negociação sobre o IOF. Se o Lula entrar, vai atrapalhar ou vai ajudar, né? Essa é uma questão também, né? O Lula está entrando no debate fiscal para aumentar os gastos, né? Ele tá lá viajando pelo Nordeste, depois vai ao Sul, e ele está oferecendo vale gás, ele está falando em aumentar, dar energia de graça para um determinado número de brasileiros, 20 milhões de brasileiros, está falando em abrir uma linha de crédito para reformar casas populares. Mas tudo isso é muito meritório, mas isso precisa ser incluído num contexto de um debate fiscal que seja levado a sério, né? Não dá para o ministro ficar falando manuseando a tesoura
e o presidente pensando em 2026, abrindo os cofres, não é? Então, está tudo muito ilógico, Fabiola. E essa falta de lógica submete o ministro da Fazenda a um cerco. É como falamos mais cedo. De um lado, você tem um Congresso que está prestes a derrubar um decreto do ministro da Fazenda, e do outro lado, você tem um presidente cujo ministro está tentando cortar gasto e ele está fornecendo, prometendo benesses que representam acréscimo de gasto. Então, falta lógica ao processo. Ô, Teco, a gente está vendo aí agora eles tentando chegar a algum acordo, buscando algumas alternativas. No entanto, no início dessa história toda, esse anúncio do IOF foi aí uma coisa que pegou muito mal para o governo e para o próprio Haddad. Eu queria saber, agora, nesse momento, qual é a imagem, inclusive, que há o mercado financeiro, que imagem se faz neste momento e com qual credibilidade agora Haddad segue no governo Lula nesse sentido, né? Quando há aí visto um erro, como foi feito, você mesmo falou aqui quando foi anunciado, né? A história do IOF junto com o corte no orçamento, e agora essa situação, ele dizendo que não há outra alternativa. Qual é a imagem hoje que se tem do governo Lula na área econômica e do próprio ministro Haddad? Fabiola, eu acho que a gente tem uma convicção geral de que é um governo que não está preocupado com isso, com as contas públicas, não está preocupado com o déficit, está preocupado em como gastar o dinheiro, e o Haddad tentando equilibrar um pouco os pratos, né? Todo mundo torce para que ele fique forte, mas a gente tem a impressão de que ele está se enfraquecendo, né? O poder dele sempre foi limitado, afinal a caneta está com o presidente, é o presidente que decide o que vai fazer. Ele fica ali tentando meio que minimizar os problemas ou diminuir os pepinos, mas é difícil a situação dele porque a caneta dele, o único jeito dele fechar as contas é aumentando a arrecadação. Ele não consegue convencer, né, o presidente e o governo a cortar gasto. Então, se a missão dele é fechar as contas, ele só consegue fazer isso correndo atrás de dinheiro. E é o que ele tem feito o tempo todo, né? Às vezes mal sucedido, às vezes um pouco bem sucedido, mas ele tem um poder limitado e a impressão que a gente tem é que ele está se enfraquecendo. Tem-se a impressão também de que se ele por acaso saísse ou desistisse, pioraria também, né? Pioraria a situação, porque de um certo modo ele está defendendo, ele é a única pessoa que está defendendo o equilíbrio, né? Até o Hugo Mota, nesse momento, era ele contra tudo, porque o Congresso também gera aumento de despesa, assim como o governo, né? Eles são cúmplices disso, né? Então, é uma situação difícil do ministro, a gente tem a impressão que ele está ficando cada vez mais fraco, e a gente tem a impressão de que se ele sair, inclusive, é pior, né? Mas, assim, é bom a gente não perder um pouco de vista, porque as coisas acontecem muito rapidamente, mas este ano, né, o governo Lula, ele aumentou todos os anos o gasto público, a carga tributária e o tamanho da dívida, né? Ele conseguiu fazer as três coisas todo ano. Este ano será igual. E neste ano, o governo aumentou o gasto público. Se o governo tivesse em janeiro falado, eu não vou aumentar muito o gasto público, não teria IOF, não teria contingenciamento, não teria um monte de coisa. Mas o governo segue com o mesmo receituário, né? Ontem mesmo, né, além desses pontos que o Josias corretamente levantou, ele ainda aventou uma linha de crédito para moto, né? Então você vê que é sempre na mesma direção, é sempre o mesmo receituário. A conta não vai fechar nunca, né? A gente precisa encarar isso de uma outra maneira. Teco, obrigada pela sua participação hoje aqui e até uma próxima. Até uma próxima. Boa tarde para todos. Boa tarde. Olhando o mercado financeiro agora, a Bolsa de Valores em queda de 0,24%, dólar comercial em queda também de 0,86%, cotado a R$ 5,64. Só para a gente amarrar essa história, Sakamoto, aqui no chat muita gente também fala, mas o governo também tem que entregar as suas questões sociais e para isso precisa gastar dinheiro. Como equilibrar tudo isso, Sakamoto? Então, o problema para equilibrar tudo isso, a gente vai voltar de novo à mesma tônica, de novo ao mesmo ponto, de que o Brasil gasta demais com o andar de cima. Né? Não tem como fugir disso. Vamos de novo. Em 2021, durante a vigência do governo Jair Bolsonaro, foi aprovada a Emenda Constitucional 109 de 2021, para que em 8 anos a quantidade de benefícios fiscais do país se reduzisse a 2% do PIB. Hoje dá o quê? 3 vezes isso. Aí o governo deveria ter apresentado naquele momento todo um planejamento para redução paulatina, o Congresso deveria ter sugerido propósitos e aconteceu o contrário.
Na verdade, né, o ministro Haddad até tentou, no momento da desoneração, da renovação da desoneração da folha de pagamento, falar, olha, não dá, esses setores não geraram emprego como prometeram, né? E aí o pessoal quis como direito adquirido, empurrou, né? Você viu um monte de matéria em veículos de comunicação que até largaram a isenção e tascaram matéria mesmo, defendendo isso porque beneficiava eles mesmos. Então, no final das contas, é uma briga desgracenta, porque no final, quem é representado no Congresso Nacional? Em quem que vocês votam no final do dia? Vocês votam em pessoas que representam o interesse de vocês ou vocês votam em pessoas que representam o interesse de outros grupos sociais, dos mais ricos, daqueles que dominam setores econômicos poderosos, que são mais afeitos a lobby? Esse é o ponto. No final do dia, nós elegemos aquele Congresso. É claro, não estou culpando o eleitor, porque muitas vezes ele é próprio enganado, não tem informação, tudo aquela coisa. Mas o eleitorado elege esse Congresso que continua protegendo um grupo do país em detrimento ao outro. Eu não estou querendo com isso criar problemas econômicos, mas o fato é que mais de meio trilhão, o José até colocou quase 800 bilhões de renúncia de isenção fiscal, não dá. Não dá. E aí tem gente que depois reclama com o Bolsa Família. Tem gente que reclama depois com uma isenção pequena que é dada para os grupos. Então, é isso, Fabiola. Tem que, em última instância, o povo vai ter que pressionar o Congresso. Só que como eu acho que não vai acontecer isso no curto prazo também, então segue o jogo, cada um empurrando com a barriga, jogando a bola um para o outro.